Olá, eu sou Sônia Silva e esse é o canal Nova Vida, direcionada para mulher com câncer de mama. Hoje eu quero dar continuidade ao vídeo passado, onde eu comecei a falar sobre as 5 etapas do processo do adoecimento. Esses processos, eles são inconscientes, né? Eles vão sendo adquiridos com o passar do tempo. Então, o que acontece? Nós criamos estratégias mentais para lidar com este momento de dor. Então, a dor de estar com câncer, nós automaticamente vamos nos utilizar de estratégias mentais. A Kübler-Ross foi uma autora muito importante, ela foi uma psiquiatra e ela que fez na sua obra, ela definiu essas 5 etapas do adoecimento. Todas, novamente falando, são inconscientes. Então não é porque você está doente que você quer passar por essa etapa, ou esta. Não, ela vai acontecendo e uma muitas vezes se mistura com a outra. Então no vídeo passado eu falei sobre a negação. A negação é um processo inconsciente que toda vez que nós estamos frente a um fato que vai nos levar à dor, nós temos a necessidade de fugir daquele fato. Então assim, eu estou com câncer. Antes até de descobrir que eu estou com câncer, se eu estiver imaginando que eu estou com câncer ou percebi algum sintoma, não vou no médico não. E se eu tiver? Outras pessoas não passam por isso, tá? Então não é uma coisa fechada, todas as pessoas vão ter negação. Uma das características da negação é assim, eu vou em vários médicos porque algum vai falar que está errado esse diagnóstico. Uma outra característica é assim, eu não vou abrir meu exame, melhor nem fazer o exame. Isso é muito percebido porque na minha experiência, o que acontece? Quando você vai abordar uma pessoa para divulgar a causa, ela fala, não quero nem saber. Então ela não cogita nem essa ideia. Então é desse jeito que eu falo sobre esse mecanismo inconsciente que é a negação. Depois desse mecanismo, a Kübler-Ross diz que nós vamos entrar numa outra etapa do processo, que é a raiva. É um momento onde a pessoa ela se revolta com muitas coisas. Ela se pergunta, mas por que eu tô com câncer? Eu sempre fui uma pessoa tão boa, eu sempre fui uma pessoa que sempre ajudou todo mundo, por que eu? Isso gera sentimentos de raiva. Uma outra coisa interessante é a pessoa, neste momento, brigar com Deus. Então ela tem uma religião e nesse momento ela fala, aquele Deus que eu acreditava tanto não faz mais sentido. Mais tarde, durante o processo, ela vai rever essa decisão. A terceira etapa deste processo do adoecimento é a barganha ou negociação. Então, a pessoa descobre que tem câncer, ela começa até se tratar, muitas vezes muito inconformada com aquela situação, gerando muita raiva. E ela começa então a perceber o seguinte, vou entrar aqui numa negociação, né, que a autora chama de barganha, e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer para ser recompensada com a cura. Então é muito comum você perceber pessoas que fumaram a vida inteira deixar de fumar, pessoas que bebiam deixar de beber, pessoas que tinham uma vida totalmente desregrada na alimentação começar a ser mais seletiva. Então assim, agora eu só como verduras, agora eu só como, tenho uma alimentação mais balanceada. Algumas pessoas começam até a fazer caminhada, então essa barganha também é uma coisa muito interessante. Então assim, a pessoa se compromete em fazer todo o tratamento, mas tudo ainda está muito as decisões que ela toma está muito na racionalidade. Embora o processo, a etapa seja inconsciente, a decisão sobre ela está muito na racionalidade. Em quarto lugar, nós vamos ter a depressão. O paciente primeiro nega, depois ele fica nesse estado de raiva e aí ele faz a negociação ou a barganha. Ele procura fazer a parte dele e quando ele percebe que mesmo assim ele realmente está com a doença e ele está no processo de químio, ele está no processo de rádio, ele toma remédios muito debilitantes, ele começa a deprimir. Então é muito comum neste momento a pessoa fechar-se em si e assim, não atender telefone, não querer falar com ninguém, não querer receber visitas. Isso foi já feito um pouco lá na negação, mas agora vem com mais intensidade. Aquela pessoa que fica muito reclusa, muito fechada, ela não quer nada. Então você pergunta se quer alguma coisa diferente, uma comidinha. Não quero nada, só quero ficar quieta.
né? E aí precisa estar muito atento porque precisa tomar algumas decisões em relação a essa depressão. E por último, nós vamos ter a etapa da aceitação. A aceitação não é uma etapa em que eu penso assim, tá tudo bem, tô doente mesmo, então eu vou aceitar. Não é isso. A aceitação é um momento muito interessante. É aquele momento onde você olha para a vida e reconhece que você precisa fazer algo diferente. É o momento em que você olha para a sua situação e você fala, bom, então isso é meu, a vida me trouxe, a situação está aqui e o que é que eu vou fazer com ela? Qual é a minha participação? Porque até então, antes da aceitação, vinha aquela coisa, a minha cura está fora de mim. A aceitação ela é de outra ordem, a aceitação vem, eu estou vivendo essa situação e o que é que eu posso aprender com ela? Algumas pessoas ficam muito bravas quando eu falo isso e falam, eu não vou aprender nada, isso só me faz mal. E não é bem assim. Você percebe, né, na minha experiência, eu percebo quantas pessoas depois de curadas com 17 anos já com o diagnóstico, 15, 17 anos, estão melhores, muitas vezes até de cabeça, tem outra postura, tem outras crenças, tem outras coisas muito mais interessantes. É nesse momento que você vai precisar construir mudanças na sua vida, né? As mudanças, elas são um fator super importante, se não o mais importante no processo de cura. Então assim, eu recomendo que você leia este livro, Autorresponsabilidade, do autor Paulo Vieira. Este homem vem revolucionando a educação nesse país. É um livro pequeno, bonitinho, baratíssimo. Paulo Vieira é autor de muitos livros e este Autorresponsabilidade vai chamar você para o teu momento. Então faça os exercícios, compre o livro, faça os exercícios que tem nele e depois a gente conversa. E me escreve para saber se você tem alguma dúvida, como é que foi para você a sua experiência de ler esse livro, tá bom? E assim, no próximo vídeo eu quero falar sobre o processo psicológico da doença. Lembra que eu falei que a minha especialização é psicossomática? E que a psicossomática é essa conexão cognitivo-somático, eu penso e eu sinto? Então, eu quero falar no próximo vídeo sobre isso, né? Sobre esse processo, é um processo psicológico que vai acontecendo dentro de nós bem antes da doença aparecer. Como é que ele se estabelece? No próximo vídeo eu falo com você. Se inscreve no meu canal e toca o sininho, tá bom? Assim toda vez que eu entrar aqui e eu for falar, você é notificado. Um abraço!